pessoas que são bênção e para abençoar, né? O irmão Lucas também, uma pessoa muito querida, que nos conduziu pacientemente até o hotel, foi nos buscar. Deus abençoe, Deus coloca pessoas assim. E Deus, e eu te disse, aqueles que abençoam a obra de Deus, Deus só pode abençoar ele. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero trazer, irmãos, uma rápida palavra aos queridos irmãos. Essa noite nós estamos em trabalho, digamos assim, missionário. O trabalho está se alavancando, conforme já ouvimos, né? E cada um de nós temos uma responsabilidade, né? Ouvimos hinos aqui para não parar, para continuar, né? A irmã cantou o hino também da história da Assembleia de Deus. Eu até me lembrei, não me lembro já que ano foi, alguns anos, sei lá, 4, 5 anos mais ou menos. E se alguém lembrar, me corrija. Quando tivemos uma GO em Porto Alegre, uma Assembleia Geral, Convenção Geral, e lá estava colocado 2 enormes pôsteres da Nelberg e do Narvinha. Eu até comentei com alguém, falei, se esses homens soubessem a proporção que tomou a igreja hoje, o povo, eles vieram 2, né, para o Brasil, e olha o tamanho da Assembleia de Deus hoje, né? E a gente até achou interessante ir lá. Depois também lá no Espírito Santo também, no centenário, que eles estavam lá com os portugueses. Mas a obra de Deus começou assim. Talvez os irmãos estão agora se alavancando novamente, mas o trabalho vai crescer sim. Viu? Começou assim com a dificuldade, né? E vem as lutas, vem a dificuldade, mas o trabalho de Deus também no seu início foi muito difícil, teve dificuldade. E graças a Deus, Deus foi abençoando, foi acrescentando e o povo foi trabalhando, né? E o Senhor nos chamou, irmãos, para trabalharmos, para fazer isso, né? Eu também, eu vou deixar de agradecer também o nosso coordenador, o irmão Paulo, o irmão João Gabriel também, que são os coordenadores de missão, né? E que os irmãos juntamente estão fazendo esse grande trabalho. Mas, irmão, nesta noite, rapidamente, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada e para nós meditarmos um pouquinho, porque fala-se de missão e Jesus tinha uma coisa, irmãos, que ele fazia e que ele não se cansava, era fazer missão. Estava no coração dele. Por isso, irmãos, que o amor de Deus que está derramado em nosso coração também nos impulsiona isso a fazer o trabalho missionário. Porque foi para isso, e o próprio Jesus disse, para isso é que eu vim. E para isso que ele chamou nós também. Aleluia. Eu quero ler para os irmãos Mateus capítulo 9, um texto bastante conhecido, versículo 35 ao 38, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando algumas doenças e enfermidades. Toda doença, ninguém me corrigiu, né? Toda doença e enfermidades eram curados por Jesus. Aleluia. Versículo 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seu discípulo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando olhamos nesse texto de Jesus, que diz que percorria todas as cidades, isso vem do verbo percorrer, nós notamos aqui que Jesus ele não parava. E quando olhamos para si, já pensamos logo em movimento. Jesus não parava, ele não descansava.
sempre estava em movimento, se movimentando para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Para isso ele veio, ele disse isso. E nós também, da mesma forma, também temos que estar nesse movimento. Se nós ficar parados, estacionados, nós não fazemos nada. Mas nós temos que estar nos movimentando. Jesus diz o texto que ele percorria todas as cidades e povoados. E Jesus não se preocupava, irmãos. Hoje tem pregadores que querem pregar para multidões, querem pregar para a massa. Mas Jesus, ele ia onde tinha uma pessoa. Uma pessoa. Aleluia. Não era multidão. Ele pregava para a multidão, mas pregava para uma. Ele não estava atrás de ibope, mas ele estava atrás das almas para salvá-las, viu? Para salvá-las, resgatando. Aleluia. Então isso estava no coração de Jesus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que ele percorria todas as cidades e povoados. Aleluia. E nós encontramos desse verbo percorrer, dessa movimentação de Jesus, quando ele já começa a fazer os milagres, já no versículo 18 desse texto, no capítulo 9, que diz que enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximando-se adorou e disse, que ele disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe as mãos sobre ela e viverá. Tamanha era a fé desse homem, que era, só queria que ele colocasse a mão e a menina viveria. Jesus já começou ali esse trabalho, nesse movimento, e não parava. E enquanto mais ele continuava, mais milagres ele ia fazendo. Enquanto ele evangelizava, enquanto ele falava de salvação, ele também curava, ele libertava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E encontramos que Jesus, levantando-se, o seguia, e também o seu discípulo. E eis uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou-lhe na sua orla. Vejam bem, irmãos, na mesma caminhada, na mesma trajetória de Jesus, foi acontecendo, surgindo esses fatos, e a todos a Bíblia diz que Jesus curava de todas as enfermidades, toda e qualquer doença. Hoje existem pregadores até alguns pregadores por aí que são especializados, viu? São especializados em orar por determinada enfermidade, mas Jesus ele curava era todas. Aleluia. Um profissional, um médico, existe um profissional, existe um clínico geral. Jesus curava todas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então encontramos que Jesus, ele estava trabalhando, ele estava se movimentando, porque aqui ele cura, e ele também liberta, e ele também ressuscita. Isso tudo, irmãos, naquele movimento de Jesus, naquela caminhada dele, caminhando que os fatos se apresentavam, Jesus ia fazendo a obra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, nós olhamos aqui, mas Jesus tinha uma atitude. Ele tinha atitude, nós também, irmãos, precisamos ter atitude. Ele tinha atitude e tinha determinação para fazer isso. O cristão, da mesma forma, ele tem que ter atitude, ele tem que ter determinação, senão não vai fazer. Então precisa ser determinado para fazer a obra de Deus. O trabalho de Deus, ele precisa prosseguir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Jesus ele não esperava acontecer. Aleluia. Não esperava. Ele fazia acontecer. Mas como? Como, pregador? Que ele fazia acontecer. Aleluia. Indo fazer o que ele fazia. Olha o que ele fazia. Ele estava ganhando almas para o reino do Senhor. Era a missão dele. Aleluia. Era a missão de Jesus, ganhar almas para o reino do Senhor. Aleluia. Ele ia atrás, ele buscava,
aleluia, as almas. Nós encontramos em Lucas 4:44, por exemplo, que ele ia atrás das almas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele tinha pressa em fazer essa obra do Senhor. Aleluia. 4:44 diz assim, ó: e pregava nas sinagogas da Judéia. E ele diz no versículo 43, ele porém disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isto é que eu fui enviado. Então Jesus fazia isso, irmãos. Aleluia. Ele ia atrás das almas. E Deus, irmãos, ele investiu em nós, para que nós também tenhamos essa atitude. Ele nos deu, irmãos, talentos. Deu-nos talentos para nós ser desenvolvidos na sua obra. E aí alguns pegam um talento, outros pegam 2, outros pegam 5. O importante é que esses talentos sejam desenvolvidos. Amém. Aleluia. Quem tem 5 ganha-se mais 5, são 10. Quem tem 2 ganha mais 2, são 4. Quem tem 1 não enterre, porque a Bíblia diz que um que enterrou esse talento, mas depois teve que prestar conta. Então, mesmo que seja um talento, Deus não desmereceu ninguém, mas ele viu que alguém poderia trabalhar bem com um talento. Então, desenvolva bem esse talento que Deus deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós encontramos e podemos pensar assim: a igreja, ela não foi instituída para crente. Aí nós demais o pastor falou: como assim não foi instituído para crente? Que nós estamos fazendo? Irmão, nós viemos. Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus veio, irmãos, para salvar. E aí então constituiu-se a igreja. Nós fomos chamados, a Bíblia diz que nós fomos chamados para fora, né? Chamados para fora. Quando fomos chamados para a salvação, então aí constituiu-se a igreja. Até poucos nasceram no berço de cristão, mas a maioria veio do mundo. Jesus transformou, mudou ele e hoje está formando a igreja. Mas ele veio para, porque diz assim, ele não viria para justo, mas para injusto. Foi para isso que ele veio. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos, por exemplo, Mateus no capítulo 9, do 10 ao 13, que diz assim, ó: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com eles e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse o quê? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E ele disse mais: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veio chamar pecadores ao arrependimento. Aleluia. João 1:14, Evangelho de João, diz que o verbo se fez carne. Aleluia. Isto é tabernáculo em movimento, e a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. Logo nós somos tabernáculo. Aleluia. Que está em movimento. Aleluia. Por isso estou movimentando. Aleluia. E nós às vezes ficamos dizendo, olha o que nós, às vezes eu digo nós, às vezes dizemos assim: Jesus, vai lá, faz isso, faz aquilo. Não fazemos isso? Fazemos? Jesus. Aleluia. Olha o que Jesus disse: se fosse para mim ir, eu não chamaria você. Então é nós que temos que fazer mesmo. Para isso ele nos chamou, para isso ele nos nomeou. E irmãos, nós fomos escolhidos, irmãos. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos, né?
E é quando alguém pergunta, às vezes eu sempre uso uma expressão diz assim, ele me aceitou. Não fui eu que aceitei ele me aceitou. Viu? Aleluia. Nos aceitou, nos chamou para que nós fizéssemos a sua obra, mas obra que da evangelização. A Bíblia diz que percorria Jesus, aleluia, duas razões, missões e dom, e uma dessas razões era a missão. Estamos fazendo missões, aleluia, vamos procurar fazer mais ainda, aleluia. Não podemos nos contentar, não podemos nos acomodar, mas precisamos continuar ainda fazendo missões, que é uma dessas duas razões, missões e dons que Ele deu para que fosse exercitado e usado na sua obra. Por isso Deus dá dons para cada um de nós, irmão. Alguém diz assim, mas eu não tenho dom, eu tenho o dom de ficar lá na porta. Amém, é um dom, exercita esse dom, aleluia. Muitos dizem assim, não, mas eu sou membro de banco. Cuidado, você pode ser sequestrado, começar a falar que é membro de banco, viu? Que banco tem dinheiro, viu? É perigoso. Nós somos membros do corpo de Cristo. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E isso é um dos privilégios grandes que nós temos. Ser membro do corpo de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem exercitado os dons que Deus tem te dado. Que é que está faltando fazer? E que às vezes ficamos em dúvida, será que vou, será que não vou, será que faço, será que não faço, será que é assim, será que não é? Deus deu dons, irmãos, para ser usado na obra dele. Aleluia. E Deus conta com cada um de nós. Cada um de nós Deus conta. Por isso Ele capacita cada um com um dom. Alguma coisa, irmãos, Ele nos deu para fazer. Tem gente que diz assim, não, mas eu não posso fazer isso. Mas você pode orar. Você pode orar. Não, mas eu não posso fazer mais aquilo lá, eu não sei fazer. Deus te deu alguma coisa. Não, eu só sei cantar. Louve o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguma coisa Deus nos capacitou com algum dom. Aleluia. Tem gente que não é, tem irmão que às vezes ele não é de pregar, não é de pregar no público, mas é de evangelizar porta a porta, viu? Boca a boca. É um dom que Deus dá e não é todos que tem. Não é todos que tem, mas Deus usa muitas pessoas para chegar, para a pessoa evangelizar, particularmente assim. Outros Deus usa para fazer visita, mas Deus tem colocado dons. Por quê, irmão? Porque a igreja do Senhor, ela tem que estar nesse movimento. Aleluia. Foi Jesus e percorria Jesus. Percorria Jesus. Ele não ficava esperando as coisas acontecer, ele fazia acontecer. Então nós não podemos cruzar os braços e esperar que o outro vá. Ele que vá. Nós temos que ir. Não podemos esperar no companheiro, não, você vai. Tem gente que às vezes fica terceirizando aquilo que Deus deu para ele. Oh, Deus. Terceirizando, mandando o outro fazer quando é para ele fazer. Aleluia. Mas nós precisamos entender a vontade de Deus. O que é que, porque Ele nos chamou, porque nos capacitou, nos colocou dons, aleluia, para entendermos que o mistério, aleluia, que Deus tem para cada um de nós, irmão, e nós temos que fazer o que Ele mais fazia, que em curto espaço de tempo, 3 anos e pouco, foi um dos maiores evangelistas, aleluia, que evangelizou, salvou, curou, aleluia. E aonde ele chegava, todos sabiam quem era ele, sabia quem era Jesus. E você? Deus sabe que você é crente. Quando Jesus chegava, irmãos, já de longe,
conhecia que era Jesus, sabia que era ele. Até o demônio, viu? Até o demônio. Jesus expulsou muito demônio, e alguns já diziam, já clamando para ele, filho do homem, porque veio nos atormentar. Jesus não deixava nem de falar. Conhecia, tinha conhecimento. Então Jesus era conhecido, era popular. A multidão estava sempre com ele, sempre. E por mais que ele procurava se esquivar, às vezes ele precisava tirar o seu momento também de oração. Jesus fazia isso, mas quando via, de repente estava lá a multidão. E Jesus, ele via a necessidade, e uma das coisas que nós precisamos entender é a necessidade, é olhar para o povo e ver a necessidade, o que é que está precisando fazer. E às vezes deixamos muito, às vezes até fazemos o povo sofrer. Não é o caso dos irmãos, estão tudo sentadinhos, mas existem lugares, irmãos, que o povo está em pé, um calor danado, e o pregador vai, olha dentro, não consegue chegar à necessidade do povo. Jesus, ele chegava à necessidade do povo. Aleluia. E era exatamente na necessidade do povo que Jesus fazia. Ele enxergava essas coisas, e nós precisamos enxergar também. Por isso, nós temos que ter visão como que de águia, para enxergar longe essas coisas. Aleluia. Então a missão da igreja, vocacionado, e ainda estamos naquela palavra de Jesus, ide e indo. Então não podemos ficar no acomodado. Irmãos, viram que para a igreja crescer, para que a igreja fosse sendo acrescentada a cada dia, veio-se uma grande perseguição. E quando dessa perseguição, o povo estava dentro dessa palavra do ide, porque indo aonde eles iam, foram anunciando Jesus, foram evangelizando, e Deus ia acrescentando a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós temos que ter pressa, irmãos, em fazer esta obra, porque ela está no coração de Deus. Então quando você fala em missão, diz que missão está no coração de Deus, mas também tem que estar nos corações dos homens, dos crentes, dos irmãos, das irmãs, para fazer esse trabalho de missão. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, me permita fazer uma oração, já estarei voltando o microfone, não quero delongar os irmãos, mas dentro dessa palavra, eu não sei se aqui tem alguém que ainda não é crente, que ainda não aceitou Jesus. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, saia do teu lugar e venha aqui, mas venha depressa. Não estamos pedindo para mudar a placa de igreja, religião, mas aceitar Jesus Cristo, conhecer a Cristo, porque só Ele pode transformar as nossas vidas, só Ele é que pode me garantir o céu. Aleluia, porque a nossa vida ela é passageira, nós não sabemos o dia de amanhã, mas temos que ter Jesus no coração. Se tiver alguém nessa noite, e sabe alguém que parou, está parado e quer nesta noite renovar essa aliança com o Senhor, vem aqui à frente, nós queremos orar. E eu sei que Deus vai escrever seu nome no livro da vida. Aleluia. Por isso eu te convido, leva Jesus para casa hoje. Temos alguém? Temos alguém assim? Vem em nome de Jesus e receba a oração de Deus, e você passará a fazer parte de um povo que vai morar no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não temos ninguém? Se alguém quer oração, nós estaremos orando. Já estarei voltando o microfone ao pastor.
Temos alguém que é oração, na minha frente pode vir, nós estaremos orando e Deus vai nos abençoar. Aleluia. Eu disse aqui, Jesus, Ele estava salvando, Ele estava curando. Aleluia. E nesta noite, se você crê também que Jesus cura, pode vir que Jesus vai curar. Isso está na nossa fé. E nós temos que exercitar ela. Jesus, Ele curava, era todas as enfermidades, aleluia, e doenças. E às vezes, mas qual é a diferença de enfermidade com doença? Ora, tem diferença. Porque a doença, nós precisamos dizer assim, eu estou sofrendo de uma doença tal. A enfermidade eu não sei o que é. Mas quando fala em doença, eu tenho tal doença. Jesus curava tudo. Os doenças e enfermos eram levados e eram curados. E nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, exercer a nossa fé, irmãos. Aleluia. Até porque o mundo lá fora tem que ver o que Deus está fazendo. Que só Ele pode fazer. Aleluia. Que nós sabemos que tem irmãos e irmãs que é testemunha que os médicos têm dito que é a mão de Deus, só milagre pode acontecer. E muitas doenças, e médicos dizem, não, isso foi a mão de Deus. Aleluia. Eu mesmo sou testemunha, e o médico um dia disse para mim, Zumiro, levante a mão para cima. Ateu esse médico. Levante a mão para cima e agradeça a Deus. Porque o caso da Laílde, ele chamava de Laílde, em 10, 9 morrem. Mas Jesus deu vida. Aleluia. Curou. Aleluia. Nós vamos orar nessa noite. E eu peço a todos os irmãos. Aleluia. A igreja que crê. A igreja que crê. Estenda as mãos agora para cá. Aleluia. E vamos orar pelos irmãos que estão aqui. Glória a Deus. Para que Jesus venha repreender